ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a Kathleen Castro, que é psicóloga, e a gente vai conversar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. Seja muito bem-vinda, Kathleen. Obrigada, Bruna. É um prazer sempre estar aqui e estou muito feliz de falar sobre esse tema que é tão importante, né, Bruna? Ao mesmo tempo em que é um tema pesado de se falar, é muito importante. Quero te agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com a gente e trazendo informações, porque realmente informar é a melhor opção, né, Kathleen? Com certeza. E foi nesse intuito, né, Bruna, que a campanha do Setembro Amarelo foi criada, né, com o objetivo de falar sobre esse assunto que ainda é um estigma muito grande na nossa sociedade, né? É um tema que ainda é tabu, né? Desde quando foi criada essa campanha, Kathleen? Essa campanha, né, que é uma campanha nacional, ela foi criada em 2015 e foi escolhido o mês de setembro porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, né, que foi criado pela Organização Mundial de Saúde. E é em alusão ao suicídio de um menino que aconteceu, um rapaz de 17 anos nos Estados Unidos, o Mike, e que foi de forma que a família, os amigos, né, ninguém percebeu o que estava acontecendo. Então, no funeral, eles entregaram cartões para quem estava lá, com fitas amarelas, que era a cor de um Mustang amarelo que ele estava reformando. Então, nos cartões dizia, se precisar, peça ajuda. E desde então foi tendo uma visibilidade maior, onde foi criado o Dia de Combate ao Suicídio. E realmente é essa informação, né? Ninguém sabia, ninguém imaginava. E como a gente pode notar esses detalhes, Kathleen? Então, geralmente a pessoa dá sinais, né? Ela, enfim, tem muitos sinais, né? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas geralmente a pessoa começa a ficar mais isolada, ela começa a não fazer tanto atividades que antes eram prazerosas, né? Não frequentar tanto os lugares que antes ela costumava, as atividades que ela gostava de praticar. A questão do trabalho começa a ficar muito difícil, a pessoa muitas vezes começa a ficar muito desanimada, né? Muito desesperançosa da vida. É importante ter um olhar também com a aparência, né? Uma pessoa que daqui a pouco deixa de se cuidar, não se cuida mais como antes, higiene, aparência. Então, são vários os sinais, né, que a gente precisa estar atento em nós e também em quem convive com a gente. E normalmente, Kathleen, isso inicia dentro de uma depressão? Como é que funciona? Então, segundo estudos, né, o suicídio, a principal causa associada é a depressão, seguida de outros transtornos mentais, mas geralmente tem um transtorno mental associado. A depressão seguida de transtorno bipolar, esquizofrenia, a dependência de álcool, de drogas. Mas não é só essa a causa, né? Tem muitas outras causas, como na adolescência, muitas vezes a questão do bullying. O adolescente muitas vezes não sabe como lidar e não tem com quem conversar, né? Às vezes já é uma fase em que eles têm muitas dificuldades, né, com relação à identidade, essa nova identidade, né, de quem eu sou no mundo, qual é o meu lugar no mundo. Então, às vezes o bullying vem como um gatilho, né? E por estarem nessa fase de muita impulsividade, muitas vezes acaba a questão do suicídio sendo um problema. E assim como muitos outros fatores, né? Às vezes crises que a pessoa não sabe como lidar, problemas financeiros, esgotamento mental também é muito comum, síndrome de Burnout, no questão de esgotamento mental no trabalho, né? Então, e a depressão, ela é um problema, é uma doença bioquímica, né? Tem uma alteração cerebral. Vamos aproveitar e falar então sobre a depressão em si, né? Sim.
a depressão, né? Como é que as pessoas às vezes perguntam, será que o que eu tô passando é uma tristeza normal ou é depressão? Qual é o limite, né? Então, uma tristeza normal, geralmente ela vai ter uma causa, né? A pessoa, às vezes, se acorda, assim, um pouco mais triste, mas geralmente tem uma causa. Ou é a perda de alguém muito querido, ou é uma decepção. Enfim, tem alguns medicamentos também que alteram muito o humor. Mas geralmente a tristeza normal, ela tem uma causa. A depressão, ela já é uma doença que a pessoa geralmente tem uma predisposição genética. Se você vai ver lá na família, muitas vezes já tem alguém que tem algum transtorno mental. Então a pessoa já nasce com essa predisposição genética, e aí ao decorrer da vida acontece alguma situação gatilho, né? Como eu falei, a perda de alguém muito querido, um divórcio, uma crise inesperada em que a pessoa não sabe como lidar e que muitas vezes desencadeia o transtorno depressivo. E qual é o tratamento da depressão, Kathleen? Então, o tratamento, né, é primeiramente, né, importante procurar um profissional que vai fazer uma avaliação, vai ver se é somente um estado depressivo por alguma situação ou se é mesmo transtorno de ansiedade, de depressivo. Então, o tratamento geralmente é com medicação associado à psicoterapia. Em muitos casos não é necessário a medicação, né? Mas dependendo do, 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 do nível, né, em que essa depressão está, é sim receitado medicação pelo psiquiatra associado à psicoterapia para aprender a lidar com os sintomas, para, enfim, né, encontrar as situações gatilho, o que originaram essa depressão. E normalmente quem está depressiva, né, é muito difícil procurar ajuda, né, Kathleen? Em muitas situações é isso que a gente vê. E como os familiares ou amigos podem ajudar nesses casos? Então, a primeira coisa, né, uma das coisas principais para ajudar é ser essa rede de apoio, né? O quanto é importante essa rede de apoio para quem está sofrendo com depressão, com ansiedade, com algum transtorno mental. E até mesmo quem está pensando, né, em tirar a vida. Então, é ser essa rede de apoio, é acolher, é conversar, é perguntar, né? Tem muito essa questão do medo de perguntar. Se eu falar, eu vou estar incentivando a pessoa, eu vou estar deixando ela pior. E não, né? Tudo que essas pessoas que estão sofrendo querem é conversar. Então, é conversar sem julgar, sem julgamento, com empatia, se colocando no lugar, né? Muitas vezes as pessoas se abrem para alguém e são julgadas. Ah, isso é falta do que fazer, é frescura, né? E não é, ninguém escolhe estar mal, né? Com certeza. Então é isso, assim, é estar junto primeiro, ouvir, acolher e incentivar também essa pessoa a procurar uma ajuda especializada de um profissional que vai conseguir dar o tratamento e o suporte adequado. Kathleen, quais são os principais sinais de alerta que alguém pode estar enfrentando os problemas de saúde mental, além da depressão, outras doenças mentais? Então, os sinais de alerta são o isolamento, né, a perda de interesse pelas atividades que antes eram prazerosas, né, essa desesperança da vida, muitas vezes em frases como eu nem queria mais viver, nem sempre a pessoa vai relatar assim, eu quero tirar minha vida, estou pensando em tirar a minha vida. Mas muitas vezes é comentários do tipo, seria bem melhor se Deus me levasse, como eu queria não viver mais. Então, essas frases, né, que demonstram uma desesperança na vida, problemas de sono, né, ou a pessoa tem muita dificuldade para dormir, ou dorme por muitas horas seguidas, às vezes durante o dia a pessoa está dormindo, aí já mostra, né, que muitas vezes ela não está tendo prazer em outras coisas. Questão da alimentação, né, muitas vezes uma alimentação descontrolada, ou a pessoa passa a comer muito, aumentar muito de peso de forma repentina,
ou o contrário, não ter mais fome, não conseguir se alimentar direito. Enfim, são muitos os sintomas. E são muitos os sinais que essas pessoas elas demonstram também, né, Kathleen? Então é importante ficar atento, os familiares, os amigos, porque com certeza informar salva vidas. Kathleen, e é um assunto que deveria ser falado durante todo o ano, né? Não só agora em setembro, porque os números de suicídio no Brasil são enormes. E normalmente em jovens, né, Kathleen? Com essa faixa etária, fala pra gente. Sim. O nosso país, os dados são muito grandes, né? Das pesquisas. No Brasil, por dia, cerca de 32 pessoas tiram a vida. E a gente sabe que teve a questão da pandemia, né, Bruna? Que aumentou muito. A gente vive no Brasil e no mundo uma segunda pandemia que é dos problemas mentais. Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Também é importante falarmos sobre ansiedade. Cerca de 10% da população brasileira sofre de transtornos de ansiedade. Não é uma ansiedade normal, já é o transtorno. Então, e isso só tem aumentado, né? Eu tenho recebido no consultório muitas crianças, muitos adolescentes com sintomas de ansiedade, com crises de ansiedade. Então, são dados bem preocupantes, né? O nosso estado do Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior índice de suicídios. Ainda prevalece a população adulta, mas tem crescido consideravelmente os casos de suicídio na adolescência, na idade da juventude. Então, são dados bem alarmantes, realmente. Kathleen, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já voltamos para seguir a nossa conversa. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a Kathleen Castro, que é psicóloga, e a gente está conversando sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Kathleen, a gente está voltando agora, a gente já falou sobre a campanha, por que ela foi escolhida este mês de setembro, né? Como prevenir. E agora eu queria seguir a nossa conversa falando sobre a ansiedade, que a gente começou falando no primeiro bloco, né? Até onde a ansiedade é normal, quando ela se torna um distúrbio. Então, a ansiedade ela é uma reação natural do nosso corpo, né? Todo mundo tem um certo nível de ansiedade que é, de certa forma, até protetiva, porque ela nos protege de muitos perigos. Então, ela é uma reação natural. Mas quando essa ansiedade ela começa a se tornar muito, muito exacerbada, muito, enfim, um nível muito alto, né? Ela acaba se tornando até mesmo incapacitante. Então, os sintomas, né? A pessoa está sempre em estado de alerta, ela não consegue relaxar nos lugares que ela vai. É uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer o tempo inteiro, né? Muitas vezes um pensamento acelerado, ela não consegue focar no hoje, sempre pensando no amanhã, nas coisas que tem que fazer amanhã. E muitas vezes isso acaba originando até uma crise, né? Que a pessoa passa a ter sintomas físicos, como palpitações, suor, né? A pessoa começa a ter um suor excessivo, tremuras, tonturas, inúmeros sintomas, né? Físicos que essa ansiedade começa a se manifestar. Isso muda dependendo se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, como é que funciona? Geralmente os sintomas são basicamente os mesmos, né? Uma criança, muitas vezes, ela não vai saber expressar o que ela está sentindo, E né? como que ela demonstra? Então, geralmente é na mudança de comportamento, né? Um baixo rendimento escolar, muita agitação, às vezes um comportamento que é encarado até como uma teimosia ou uma indisciplina, né? Muitas vezes essa criança está querendo comunicar algo de que ela não está bem, né? E a criança a gente diz que a criança ela é portadora do sintoma da família, né? Na minha atuação de terapeuta familiar eu vejo muito isso.
nós vamos avaliar a criança e a gente vê que algo está acontecendo naquela família. Muitas vezes é um pai com ansiedade, uma mãe com ansiedade, e a criança acaba absorvendo também, né, muito desse ambiente. Então, fora a questão também genética. Então, a criança geralmente ela demonstra sim, na questão do mau comportamento, da agitação. E o adolescente, por muitas vezes ser mais introspectivo, não saber demonstrar, eu tenho visto na prática muitos sintomas físicos, muitas crises de ansiedade. O adolescente começa a passar mal, começa a não consegue mais estar em ambientes com outras pessoas porque passa mal. Então, em cada faixa etária, a gente vai ver algumas características, mas basicamente os sintomas são os mesmos. E a ansiedade, ela pode desencadear uma depressão? Sim, também são as comorbidades, né, que a gente chama. Quem tem um transtorno mental, ele passa a ter uma maior chance de desencadear outros, porque a ansiedade muitas vezes a pessoa que começa a ter crises de ansiedade, transtorno de ansiedade, ela não consegue mais muitas vezes sair de casa, porque se torna um desafio, o medo de ter uma crise, de passar mal. Então ela começa a ficar mais isolada, o que pode muitas vezes desencadear a ansiedade. E, Kathleen, qual é a tua dica para quem está em casa e sente esses sintomas de ansiedade? Então as dicas, né, como nós falamos, acho que a primeira coisa é não sofrer sozinho, né? Compartilhar com alguém, pedir ajuda para alguém. Muitas vezes a pessoa não quer se abrir, acha que ninguém vai ouvir, mas sempre vai ter uma pessoa disposta a ouvir, né? E assim como para a ansiedade, para todos os outros, né? Para a depressão, para quem está pensando em tirar a vida, né? Agora falando no Setembro Amarelo. Então, procurar ajuda de alguém especializado, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que vá conseguir te avaliar e dar o tratamento adequado, né? E, Kathleen, aproveitando então que a gente está falando do Setembro Amarelo, existem ainda muitos tabus que precisam ser quebrados em relação ao suicídio, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso pra gente. Então, ainda tem muitos tabus, né? Como nós falamos, ainda é um assunto que é um estigma, algo que as pessoas têm muitos mitos ainda em torno do suicídio, né? Uma coisa importante que as pessoas falam muito é que quem vai se matar não avisa, né? Quem avisa, às vezes a pessoa dá sinais claros e as pessoas não acreditam muito. Tá falando, não vai ter coragem de fazer. E isso é comprovado que todo mundo que um dia tentou ou conseguiu, né, cometer o suicídio, ele de alguma forma deixou claro que ia fazer. Ele deu algum sinal. Porque nenhum transtorno mental começa do dia para a noite. Ele leva um tempo, né, para ir se desencadeando. Então, essa pessoa provavelmente deixou sinais de alerta. Um outro tabu é de que quem tentou uma vez não vai tentar de novo. E não, né? Um fator muito grande de risco é se já teve uma tentativa anterior. Então, para os familiares, para os amigos, é importante ficar alerta, ficar vigilante, né? Com essa pessoa, fazer mesmo uma rede de proteção em torno dela. E outro mito, Bruna, é que falar sobre o suicídio vai incentivar a pessoa a fazer. E não vai, né? Pelo contrário, vai ajudar, vai dar um espaço para ela falar o que ela está sentindo. Muitas vezes, somente em conversar, em falar com alguém sobre isso, essa pessoa já vai melhorar ou vai tomar coragem de buscar ajuda, de buscar um tratamento adequado. E quais são os fatores principais, Kathleen, que levam essa pessoa a esse pensamento de suicídio? Então, os fatores principais são muitos desses que nós já falamos, né? Ter um transtorno mental, depressão ou outros transtornos, ou muitas vezes ter um familiar que está passando. Tem a questão da dependência química, que é uma coisa que está atingindo muitas famílias também. Uma desesperança muito grande, né? Muitas vezes em não ver uma melhora
de uma pessoa da família, questões financeiras, questões de muitas vezes falência, perda de emprego, né? É muito comum no sexo masculino, homens que às vezes se desempregam e não tem como sustentar a família, então é um sentimento tão grande de desesperança que eles acabam não vendo outra alternativa. Então, são muitos os sinais, né, os fatores. E se a gente parar para pensar, Kathleen, na verdade é muito comum, porque normalmente cada pessoa já ouviu alguém falar sobre as frases mais comuns que tu falou, né? Se eu pudesse dormir o dia inteiro, ou se eu pudesse dormir para sempre. E são sintomas que as pessoas estão demonstrando, e a gente precisa ficar alerta realmente, né? Porque é preciso a gente se informar para conseguir ajudar. E é muito comum, muito mais comum do que a gente ouve também. A gente não estava preparado, a gente não sabia, mas na verdade, realmente a pessoa mostra, né? Ela demonstra em sentimentos, em expressões, e é preciso ter esse cuidado. Sim, com certeza. Eu sempre digo assim, quando eu falo, né, principalmente no mês de setembro, tem muitas ações, palestras, em escolas eu costumo participar muito, igrejas, empresas. Ano passado eu participei de uma ação numa empresa bem grande aqui da cidade, uma empresa da Barra, e eles fizeram um mês inteiro de ações, e inclusive naquele mês um colaborador cometeu suicídio. Então os colegas estavam bem abalados. Então eu fiz rodas de conversa, fui em vários turnos em todos os grupos que eu participei, tinha alguém compartilhou ou que perdeu algum parente por suicídio, ou que já tinha tentado, ou que estava com pensamentos suicidas. Em escolas é muito comum e muito triste a gente ver crianças de sexta, quinta, sexta, sétima, oitava série já assim com pensamentos suicidas. Então, para todo lado que a gente olha, tem alguém do nosso lado. Então, como é importante, né, Bruna, e para quem está em casa nos ouvindo, ter esse olhar com o próximo, né? Ver, às vezes, a pessoa que trabalha do teu lado o dia inteiro, não tá bem, tá passando por um problema, na escola, na igreja, em todos os lugares, né, que a gente convive, ter esse olhar. Às vezes a vida é tão corrida, na correria das atividades cotidianas, a gente não consegue parar para ter esse olhar para o outro, né? Mas isso pode muitas vezes salvar uma vida. É verdade. Kathleen, atualmente, qual é a maior dificuldade em relação a essa campanha e para passar essa informação? Eu acho que as maiores dificuldades, né, Bruna, é não ter muitas vezes a nossa cidade tem, né, os dispositivos de saúde mental, temos os postos de saúde, né, as unidades básicas de saúde que fazem esse atendimento, mas a gente sabe que ainda no Sistema Único de Saúde a questão da saúde mental é muito precária. Então, muitas vezes, se a pessoa não tem condições de fazer um tratamento particular, ela acaba, às vezes, não conseguindo, né? Por causa das filas de espera, às vezes não tem no seu bairro, no seu posto, não tem psicólogo, não tem um atendimento especializado. Então, a gente sabe que ainda no nosso país a questão de saúde mental é um pouco deixa muito ainda a desejar, né, do que seria o ideal. Mas eu creio que temos avançado para isso. Tem muitos profissionais que dão atendimento até com valor social, principalmente no mês de setembro, até mesmo de forma gratuita na pandemia, né? Teve muito esse movimento. Então, a pessoa que quer realmente, que precisa, sempre vai conseguir, de alguma forma, ser atendida. Kathleen, a gente vai chegando ao fim do nosso programa, mas eu gostaria que tu deixasse um recado em alusão ao mês que a gente está enfrentando. Eu acho que o recado principal, né, dentro de tudo que já falamos, é que você que está passando né, por um momento difícil da sua vida, que não está se sentindo bem, está tendo algumas dificuldades, procure ajuda, converse com alguém que você sabe que vai te acolher, que vai te ajudar. E o principal, procure ajuda de um profissional especializado que vai conseguir te direcionar, te dar o tratamento adequado,
né? Mas não sofra sozinho, a sua vida é muito importante, muito valiosa, então procure ajuda. Muito obrigada pela tua presença aqui e eu te espero aqui outras vezes para a gente seguir conversando. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante também lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.